Eclesiastes 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Na Almeida Revista Atualizada diz, porque isso é o dever de todo homem. Pois Deus trará a julgamento tudo qual foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Salomão, no fim da sua vida, só revisando, depois de ter aproveitado tudo que ele tinha de direito, não negou nada de prazeres e nada do que ele quis ter, tudo ele conquistou porque ele era abastado e rei. E no fim da vida, depois de ter perdido o temor, desviado o coração, seguido deuses pagãos por causa das suas mulheres que não eram israelitas e cultuavam outros deuses, ele concluiu isso aqui. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, primeira coisa. Segunda, guarde os seus mandamentos. Porque se você não ficar nessa ordem, não adianta guardar os mandamentos. Vai ser um religioso. Sem temor vira religião. Não adianta não temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Você vai ter toda a Bíblia na cabeça para viver conforme a letra dela, sem temor. E não tem como fazer o inverso também, só temer a Deus sem os seus mandamentos, porque senão você vai pensar que Deus está falando com você algo que Ele não disse, e você vai ouvir outras vozes e vai pensar que é Deus. E o seu temor que você tem vai ser colocado para obedecer a outras coisas, e não a Deus. Então tem que andar junto, o temor e os mandamentos. E nós vimos que quanto mais isso aumenta, mais amor você tem, porque você obedece mais. E nós vamos ver alguns textos em que ele confirma até a sua aliança com quem teme. E é interessante esse texto de Eclesiastes 2, porque diz que isso é o essencial, que o resto é menos importante. E no 14 ele fala que Deus trará julgamento tudo que foi feito, e tudo que nós fazemos é por causa de duas coisas, ou do medo ou do temor. Então você vai levar tudo que você fez na sua vida, o que está oculto ou não, bom ou mal, a julgamento. Não interessa se foi bom ou foi mal, não interessa se alguém viu ou se ninguém viu. Nós temos recebido uma ordem de Deus bíblica que está colocando à prova a nossa igreja. É uma igreja que Deus falou o sim e o amém, quando a gente, por temor, quis obedecer até o último nível, para multiplicar 100 por 1, não a 30 por 1, nem a 60 por 1. Ele falou, vocês querem mesmo? Sim. Então vamos começar. E aí ele está trazendo o fogo do Espírito para confrontar a nossa obediência em textos que a gente achava que não precisaria ir tão longe. E nós temos conversado bastante sobre isso. E ele tem levado a gente a pensar sobre o nível de igreja que ele quer, que é o nível de igreja de Atos. Num nível de relacionamento que ele quer ter conosco, que é o nível de relacionamento de Jesus com seus discípulos. E a gente não vê isso hoje. A igreja perdeu a intimidade com Deus, com Jesus, e perdeu o temor. E com isso ela não consegue mais viver no poder, porque ela é contaminada. Porque a falta de temor gera desobediência. E o que desobediência causa é o afastamento de Deus, porque é pecado. Se não tem temor, peca, porque desobedece e se afasta de Deus e perde poder e perde intimidade. O temor é a solução, é o remédio. E aí ele está colocando a gente à prova, pegando aqueles textos chatos de que vocês precisam ser uma só mente, um só coração. E aí a gente tem colocado à prova
um de cada vez. E nós temos visto uma falta de honra da pessoa que começou com um sim, eu quero, para essa que está sendo confrontada na palavra. Porque é muito gostoso a gente ouvir a palavra dura de púlpito, e é muito ruim a gente ouvir no ouvido. E é nessa hora que a gente testa o temor de cada um e o quanto cada um realmente ama Deus. E vai por mim, eu achava que a gente não iria tão longe. E eu tenho certeza que o pastor José da Missão Monte Sião, quando ele me ordenou, ele falou: você está preparado? Ele também não achava que a gente ia tão longe, porque eu falei sim, sem saber o que eu estava falando. Então nem eu sabia, nem ele sabia, porque ele não chegou tão longe. Porque nas outras igrejas, todas que eu já fui, eu nunca aprendi, nunca vi ninguém falar, e muito menos viver o temor. E aí a gente recebe isso de Deus como uma revelação. O véu, se você tem ouvido e praticado o que nós temos conversado, o véu cai de sua vida, seus olhos se abrem para a verdade, você entende o evangelho completo, do começo ao fim da nossa salvação. O evangelho que te tira da punição do pecado, que te liberta do poder do pecado e que vai te livrar da presença do pecado, desde a sua conversão, durante toda a sua vida, até o seu dia da glorificação. Esse evangelho completo que te faz viver uma vida no poder, na graça, que faz o evangelho ser aplicado em nós, para a gente rejeitar o que a gente tem de nascença, que é a nossa natureza humana, que rejeita tudo isso. Ele tem dado revelação para a gente falar sim, eu estou entendendo, ótimo, agora viva. E aí ele vai pegar o seu pecado, a sua dificuldade, onde dói, onde você não quer que ninguém saiba, e ele vai querer mexer ali, porque é isso que te afasta de Deus. E aí ali ele vai pôr à prova o seu temor, ali, na pedrona que você carrega, porque essa pedrona guia a sua vida, ela define os seus atos, que vão ser levados a julgamento. E ele disse claramente, com essa perspectiva, vamos ler de novo: tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é o essencial para todo homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mau. E as pessoas não têm mais temor, elas esquecem de quem, ou esquecem ou não conhecem. Então talvez é falha nossa de não explicar direito quem é Deus. É o Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de promessas e bênçãos. Quando a gente tem temor, eu tenho um pouquinho de temor, então ele é meu Deus das bênçãos. Mas o seu temor é movido pelo quê? Pelo que você imagina, o que está na sua cabeça, o que move o seu respeito por Deus, o que te move na sua reverência, o que te dá tremedeira de medo. Não tem medo de nada. Tem gente que a gente está vendo, se descrente, vai para o mundo e Deus recolhe mais cedo. Vários casos famosos. Entre as promessas que nós vamos ver já, é a vida longa para quem teme. Tem coisa errada nessas mortes. E repara bem no verbo: Deus trará julgamento tudo o que foi feito. É o verbo fazer. Existe uma prática. Nós, pelo temor, nos movemos. Há um movimento. É esse movimento que ele colocará em julgamento, seja bom, seja mal, seja oculto ou não. O seu movimento pode ser de estagnação. Então, se você pega um texto desse se alguém te pedir a capa, dê também a túnica, e você não dá a túnica, você fez um movimento de não dar a túnica. Isso vai ser julgado.
Mas se você lembra do julgamento, você dá a túnica. Esse movimento vai ser julgado. Obediência. Certo. Aprovado. Desobediência. Reprovado. Em todas as palavras da Bíblia. E é fácil você obedecer a todas as palavras. O difícil é você obedecer aquilo que você não quer. O jovem rico foi condenado. Ele obedecia toda a Bíblia, desde as Escrituras, desde a mocidade. Mas ele não foi capaz de abrir mão do que ele mais amava, que era a sua riqueza. Uma coisa é suficiente para não conquistar mais o resto. Ele não teve temor. Ele valorizou a sua vida temporal, que já acabou há 2000 anos. E ele não levou nada para a morte. Foi tão curto o espaço de tempo dele, que hoje ele é lembrado porque existe um texto escrito sobre ele de derrota. Tudo que ele acumulou ficou para alguém, 2000 anos atrás. Aquilo que segurou ele para não abrir mão, para ele não ser colocado no reino, para ele não seguir Jesus, para ele não perceber a sua paixão humana acima do seu temor, acima até do seu amor a Deus. A mínima coisa que você segura, e aqui eu quero dizer mesmo, de verdade, sinceramente, para você, pessoalmente agora, aquela coisinha que a gente guarda no coração e que fala, ainda bem que não tem um telão ainda sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha mente, ainda bem. É aquilo que a gente mantém escondido, se possível até das orações. Você não quer que Deus entre, muito menos alguém de Deus. Isso que te incomoda, você sabe que tem que tratar, mas não trata. Isso é a postura do jovem rico. Você se afasta de Deus quando tem essa postura. Isso te move a praticar algo em desobediência. Mas ele fala que o temor e os mandamentos é o essencial. E se você tem o essencial, vai ficar mais fácil de suprir o que é menos essencial. Porque o essencial, ele é o que te move a ser totalmente entregue. E se você está totalmente entregue, você realmente tem onde colocar a sua esperança, a sua confiança. Mas se você não está entregue, você coloca a sua esperança em outras coisas, dividindo ela, e a sua confiança também. Tem que entregar de verdade. Por isso que Deus falou assim lá para os israelitas no deserto, Deuteronômio 5:29, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Olha aí de novo o que é essencial: temer e guardar os mandamentos. Quem dera eles tivessem sempre no coração, que é na essência, no lugar mais profundo do seu ser, essa disposição. Não é um movimento esporádico como um ritual, não é um conhecimento. Eu sei o que é temor, eu sei o que é guardar os seus mandamentos, e eu sei que eu faço isso de vez em quando, talvez todo domingo quando eu vou para a igreja, e não fico em casa, por exemplo, no ventilador, ou na TV, ou na piscina, quem sabe. Eu vou lá, e por temor que eu vou no domingo no culto, e eu sei o que Deus fala na sua palavra, por isso que eu amo Ele, e eu vou na igreja. Não é isso. Não é um rito que você cumpre, ou uma sabedoria que Deus te dá, um conhecimento acumulado. Não é um sentimento de bondade, de regozijo, de gratidão. É uma disposição. Disposição. É como se você pegasse a cadeira que você está sentado e levasse para casa. Ela está à sua disposição. Vai ficar lá até você pegar ela de novo. Ela está à disposição. Aí você pega ela e quer levar ela para o serviço. Ela vai deixar ser levada para o serviço.
ela está à disposição. É o tempo todo disposta, disponível. Deus quer que nós estejamos com o coração à disposição para temer e para obedecer a todos os meus mandamentos o tempo todo. E o Espírito, se ele não fala com você, você precisa despertar, porque o Espírito veio para nos convencer do pecado, justiça e juízo. E tem duas opções só para você não estar vivendo na obediência: ou você não está ouvindo o Espírito, ou o Espírito não está falando. Os dois casos são graves, mas porque se ele falar, ele fala de uma forma em que você não consegue não obedecer, a não ser que você tenha um coração endurecido igualzinho esses que não tinha a disposição para obedecer e temer. Mas se o seu coração tem temor e tem disposição para obedecer, quando o Espírito fala, você se move, não pode demorar. Se eu falo alguma coisa agora e o Espírito te confronta em alguma área da vida para você tratar, não é para tratar daqui a um mês. O Espírito falou para você, trate. Não é para tratar amanhã, a não ser que você não tenha possibilidade de fazer antes. O Espírito está te confrontando em algo para te gerar obediência. É obediência instantânea. Instantaneamente. Eu falo, daqui a pouco eu obedeço, eu vou orar primeiro, deixa Deus falar comigo. Está escrito já, gente. A Bíblia fala o que a gente tem que viver. Mas se você não lê, não vai saber. Ou se você lê só para ter a sua consciência aplacada, ou para falar para as pessoas que você leu, ou para falar para si mesmo, para se exibir, não vai resolver. Ou você lê a Bíblia lendo direito, para a palavra entrar em você, você ouvir Deus falando e se mover, praticar aquilo que vai ser levado a julgamento, você vai ficar vivendo a vida de um crentinho medíocre, fazendo parte de uma igreja falsa. Está cheio de igreja falsa, não tem poder, porque não tem temor, só tem amor, e amor bem ralo ainda, numa vida rasinha no reino, numa expectativa de que Deus derrama chuva e com ela vem dinheiro, vem carro, vem promessas, vem curas. Mas olha o que diz o nosso texto de Deuteronômio 5:29. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. É tudo que vai bem sempre, depois de você morrer, inclusive, por toda a eternidade. Não importa se a sua família vai ter mais 1000 gerações antes de Jesus voltar, vai tudo bem com eles se você tiver temor. Eu estava numa loja essa semana, tinha um livrinho, tinha um devocional do Spurgeon, com 180 devocionais. Eu fui abrindo, esperando lá o serviço, e abrindo um versículo qualquer lá para o final do livro. Caiu num versículo sobre o julgamento que Deus manda na sua ira para os que não são seus, os iníquos, que não obedecem, e para os seus filhos. O Spurgeon me mostrou uma verdade que eu não tinha pensado e que é verdade, porque é justa. Por que é que Deus coloca os seus descendentes com o mesmo peso, no mesmo lugar que você? Porque imagina se a pessoa iníqua, que fez negócios opressores, desonestos a vida toda, e enriqueceu. A gente sabe que essa pessoa vai ser julgada e condenada. Mas e a sua herança? Não só de dinheiro, de caráter, de estilo de vida, de frutificação, vai ser passada para o seu herdeiro. Seu herdeiro é conectado com essa pessoa. Ele recebe a aparência, recebe o DNA, recebe a cultura da família, recebe bens,
recebe um estilo de vida, recebe um conteúdo mental, emocional. Não tem como a gente ser separado da nossa família. Você acha justo que alguém que foi iníquo e gerou riqueza, ensinou seus filhos a serem iníquos, tenha um filho abençoado? É justo isso ou injusto? Pois Deus é justo. Se ele não punir o filho do cara vai falar: meu pai deu tudo para mim, agora eu sou abençoado com o que eu recebi do meu pai, apesar dele ter sido quem foi. Eu estou desfrutando dos benefícios de uma vida iníqua, mas eu não sou igual a ele, então eu não sofro, porque eu não sou igual a ele, eu sou abençoado. Isso é certo? Não. Se Deus fizesse isso, ele ia estar falando para o filho que é justo ele se ter o desfrute na vida dos erros do seu pai. Não foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu se arrependeu e devolveu para quem ele roubou. Deus é justo. Se você tem o coração do seu pai, você vai ser punido como ele foi, não vai ser abençoado como ele não foi. Se você herda a riqueza do seu pai, ou a herança maldita da vida dele, dá um jeito nisso. Tem a solução para nós, é o arrependimento em Jesus Cristo. Mas tem a restituição que tem que ser feita. A gente não fala de restituição, esse é um texto que a gente ignora da Bíblia. Eu vou desfrutar, pedir perdão para Deus, estou livre desse pecado. Não está. Deus quer prática, obediência prática. É fácil pedir perdão em espírito. A gente está cheio de gente assim no nosso meio, vive com Deus, a maioria está em casa, vivendo sozinho com Deus, porque aqui no meio é difícil viver. Você tem que encarar a verdade que vem de fora, olhar no olho de alguém, abrir-se, perdoar, pedir perdão, ajudar, abrir o bolso, aguentar o tranco. É uma lixa, um ferro amolando outro ferro. Isso é difícil. E a gente não é chamado para imitar um grupo de terapeutas de casamento que consegue viver em paz entre si. Não, a gente é chamado para ser igual a Jesus. É muito maior do que isso. Nós temos que refletir a imagem e a semelhança de Deus, nosso Criador. Então Deus pega o temeroso, o temente, e diz que Ele abençoa tudo na vida dele e de toda a sua descendência para sempre. Se seu pai foi iníquo, tema e obedeça. Vai inverter, vai acabar com essa ordem. O mal cessa e o bem começa. Daqui para frente vai ser diferente. Eu e a minha casa, não só agora, mas por toda a descendência, servirão o Senhor. Jesus prometeu sustento e provisão em Mateus 6,33, que todo mundo conhece. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E tem muitas outras bênçãos, vamos falar delas agora. Primeiro, Hebreus 5,7. Se você não tem temor, espero que esses textos te gerem vontade de desenvolver esse temor. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de quê? Da sua reverente submissão. Na Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim: foi ouvido quanto ao que temia. Diz o texto que durante seus dias de vida, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, sendo ouvido. Então, quando você não tem temor, Deus não te escuta. Não ora mais se você não tem temor. Não enche o saco de Deus. Ele não quer falar contigo. Não é que Ele não quer te obedecer, Ele não está nem ouvindo a sua baboseira.
blá, blá, blá. Está falando para quê? Para aplacar a consciência? Para se exibir para alguém? Sério? Você acha que Deus é quem? Seu filho tem que escutar a baboseira de papai e mamãe? Jesus deu exemplo, e Hebreus, nós não sabemos quem é o autor, diz que ele foi ouvido por causa do que temia, e ele falava com alta voz e lágrimas. Então, você quer ser ouvido por Deus? Essa é a primeira promessa. Está percebendo que não é fácil, né? Tem uma promessa, nossa, vamos falar de 20 promessas, que delícia, todas elas têm um porém, tem que ter temor. Segunda, Salmo 34, 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Você quer ter proteção angelical? Só se você temer. Terceiro, Salmo 33, 18, na Almeida Corrigida. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Espera aí, não é só o ouvido então? É o olho também. Você quer que Deus olhe continuamente para você? Não interessa o que está acontecendo no mundo. Ele é capaz de olhar para mais de um lugar ao mesmo tempo, eu creio. E Ele é capaz de olhar para mim o tempo todo. Eu quero essa atenção. Salmo 34, 9. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Às vezes foi daqui que Jesus tirou, né? Promessa de Mateus 6,33, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então você tem provisão, porque nada falta aos que o temem. E o Salmo 103, 11, na corrigida. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Você vai errar nessa vida, você vai pecar, esperamos que cada vez menos, mas quando você pecar, precisará da misericórdia de Deus, inclusive que se renova a cada manhã. Como é que você consegue não temer a Deus e confiar que vai acordar de manhã? Como é que você é? Não estou falando que você é, tá? Mas se o Espírito falar, ouça. Espero que você não seja. Mas como é que a pessoa pode viver uma vida irreverente, religiosa, conhecendo a Bíblia, sem ter temor, sem obedecer na prática, e ter a capacidade de orar, crendo que Deus está ouvindo, e dormir em paz, crendo que Deus está olhando para ele, para ela, acreditando que vai acordar de manhã pela misericórdia renovada, porque a Bíblia diz isso, sem ter temor? É muita coragem, sabe? É uma ousadia humana, que é gigantesca. E sabe o que vai acontecer no julgamento? Essa ousadia vai virar medo. Um medo tão aterrorizante que nem um filme de Hollywood conseguiu mostrar até hoje. Porque a pessoa vai ter o véu retirado tarde demais e vai ver quem Jesus é. E aí, em vez de gerar temor que obedece, vai vir um medo, porque ele sabe onde que ele vai ser jogado. Mas Deus diz que Ele renova a misericórdia e dá uma grande misericórdia, assim como o céu é distante da terra. É uma misericórdia assim? Não. Desse tamanho? Não. Desse tamanho? Não. Do chão ao céu. Essa é a misericórdia para os que o temem. E o Salmo 111, 5. Deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Falei que ia citar um texto de aliança. Vamos pensar melhor? Deus deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra da sua aliança. Que aliança?
Aliança, o contratinho feito entre nós e Deus. O contratinho diz: obedeçam-me e sejam abençoados. Não obedeçam-me e sejam amaldiçoados. Esse é o contrato. O que é que te move daqui para cá? Se você obedece ou não obedece. É o temor. Então, temor e aliança tem tudo a ver. Se você teme e obedece, bênção. Não teme, desobedece, maldição. Deu alimento aos que o temiam. E agora o 115:11. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Percebe que é possível temer sem confiar? Está dando uma ordem aqui, ó. Vocês que temem, confiem. Porque você pode parar no temor e não confiar. Tem que ir além. Sempre nós vamos além. Deus não para. Você teme de verdade? Confia. Não importa o perigo, o risco, o medo, a dúvida. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confia. Mas se você não teme, não se aplica esse texto. Não adianta você confiar. Ele não é o seu escudo, é a sua proteção. Provérbios 9, 10 e 11. O temor do Senhor é o princípio do quê? Da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Pois por seu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. É claro, Deus procura quem o teme para fazer a sua obra. E quanto mais a pessoa faz a sua obra, mais Deus vai usá-la. Deus vai renovar os seus dias para você servi-lo mais e mais e mais, porque Ele está procurando servos fiéis, não está encontrando. Tema ao Senhor, primeiro, vai ter sabedoria do alto, porque o temor é o princípio. E aí na sabedoria ele vai saber o que fazer. Vou para cá, não vou, faço, não faço, falo, não falo, me aproximo ou não me aproximo, ou me afasto agora ou ainda não. Sabedoria do alto, no momento certo, com a pessoa certa, na hora, no lugar certo. Sabedoria. Se você tiver temor, Ele te dá. Só que você tem que buscar. Lembra que Salomão buscou a sabedoria a vida toda. Estudou, meditou, leu, analisou, conversou, pesquisou, debruçou-se, chorou, clamou. Buscou. Não é fácil. Não vai vir como uma osmose, um dom. Não existe dom de sabedoria. Você tem que buscar. Você busca pelo temor, porque você quer conhecer. Estou vendo aquela série The Chosen, tem uma cena de Jesus que é verdade, apesar dele não ter dito. E nós vemos isso na prática. Quando ele está explicando o Sermão do Monte para o Mateus, que está anotando, quando ele está treinando o Sermão do Monte, que foi o primeiro sermão estruturado de Jesus, o maior. E Mateus fica perguntando algumas parábolas, porque não entendeu o que quer dizer, e Jesus explica. E Mateus pergunta assim para ele na hora da cena: mas por que você não fala assim, como você falou para mim, claro? Para que todo mundo entenda. Aí ele explica. Porque ele quer que os seus seguidores investiguem, sejam dedicados. Porque é falado por parábolas para que alguns não entendam, ou alguns entendam. Então ele quer que os seus sejam dedicados e busquem a verdade. Por isso que ele disse no próximo Sermão do Monte: busquem e encontrarão, peçam e lhes será dado, batem e a porta se abrirá, porque todo que bate, a porta se abre, todo que pede recebe, todo que busca encontra. Não é uma busca rapidinha. No Google é rapidinho, fala: ei Google, ela me ouve e já vai na hora, daqui 5 segundos eu estou com a resposta na tela do celular. Com Deus não é assim não, porque o que ele tem, o Google não tem. É a verdade. Pergunta no Google ou em qualquer inteligência artificial, eu fiz o teste já, o que é o Evangelho? Pergunta. Não tem um que acerta. Não na verdade, vai ser tudo na letra da lei, o que está escrito.
na verdade espiritual que o Espírito revela para quem sabe e vive o Evangelho e sabe a dor que é vivê-lo, nenhuma inteligência falsa consegue explicar. E você só descobre isso investigando, buscando, obedecendo. Deus dá. E ainda multiplica os seus dias e a sua vida. Olha o Provérbios 14, 26. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Aí você já vai conectando, né, a sua vida com a vida dos seus. Uma fortaleza segura e um refúgio. Opa, quando é que a gente precisa de fortaleza segura? Quando está o caos. Quando tem perigo iminente. Não precisa ser só físico, qualquer tipo de perigo. Quando aquela tentação forte chega, e ele diz que não vem tentação além daquela que nós podemos suportar, para onde você corre? Ele diz que ele provê um escape para esses momentos. Então a tentação de Satanás vai chegar sobre você, e aí você tem que ter o escape. Qual é o escape? Está aqui. É uma fortaleza segura, um refúgio. Para quem? Para quem teme. Porque quem não teme vai abraçar a tentação com os dois braços, vai cair em pecado, não vai se pôr na luz, dói, tem que renunciar, abrir mão do ego, rejeitar a vontade, a paixão, para você e para os seus filhos. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é a fonte de vida. Tem noção? Qual foi o último comprimido que você tomou? Ele te deu vida? Resolveu o seu problema? Tirou a dor de cabeça? Fez você aguentar mais umas horas com o seu problema que não foi curado ainda? Te enganou? Seu remédio só remediou o problema, não curou. Ele foi uma fonte de quê para você? Você está confiando nessa fonte medicinal, científica? Antes de ir para a graça, no refúgio secreto, no escudo protetor, na fortaleza, você está indo para a ciência? Antes de ir para lá, você vai para a ciência, para pegar o que ela te fornece. O que ela tem te fornecido até hoje, além de despesa? Às vezes um estômago enjoado, às vezes sentimentos ruins, às vezes dá taquicardia. É essa a recompensa da ciência. Cada um reage de um jeito diferente, e você tem que pagar por isso. Mas diz o nosso texto que o temor do Senhor é fonte de vida. Vida não tem preço. Vida. E afasta das armadilhas da morte. Você nem percebe que você correu risco. Ele afastou aquilo antes de chegar. A Polícia Federal do Senhor, a inteligência, o serviço de inteligência da Polícia Federal descobriu um plano maligno, oculto, para te matar. E ele foi lá, prendeu todo mundo, desmantelou a quadrilha, acabou com o plano, e você nem ficou sabendo. É isso que ele faz. E além de não deixar você morrer, te dá vida, se você temer. Provérbios 15, 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Isso aqui é bem desafiador. Como é que está o seu nível de inquietação? Como é que está a sua vida de oração? Está muito inquieto para orar? Sossegar ali na palavra? Ter paz que excede todo entendimento? Ou sua mente está atribulada com a busca de riquezas? Que seja pouquinha para pagar a conta de água, é uma riqueza. Como é que está a inquietação aí da sua vida?
É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Respira fundo, vai. Agora deixa a paz entrar. De Deus, diferente do que o mundo dá. Não volta para a inquietação. Não volta. Você não foi chamado para isso. Deus te tirou do mundo, te colocou no reino, te fez assentar nas regiões celestes, te dá todas as promessas, te supre vida, te dá paz. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Você está satisfeito? O que está te causando insatisfação? Eu sei que a gente tem luta, sabe? Minhas lutas não me deixam feliz, não. E muitas vezes eu cobro Deus. E aí Ele me lembra do temor, aí eu me envergonho. E peço perdão de ter cobrado. Porque provavelmente é culpa minha mesmo, que não chega à plenitude das promessas cumpridas. Porque eu estou desenvolvendo agora o temor. E eu estou percebendo que quanto eu mais desenvolvo, mais paz eu tenho. E mais obediente eu fico. E aí as coisas começam a se encaixar devagar. Porque não é uma consulta médica em que você vai, ele te dá uma receita, você vai na farmácia e compra o remédio, já toma e faz efeito. Não. É uma escada que você tem que subir. É um buraco que você tem que cavar. É uma parede de metros que você tem que derrubar. É um inferno que você tem que cruzar. É um deserto que você tem que vencer. Não é fácil. Não é rápido. Mas se você não tiver satisfação, você não persevera. Esteja satisfeito com quem você é e quem Jesus é para você. Só isso. Ele não te chamou para você ser vitorioso em tudo na vida. Ele te chamou para ser dele, para ter intimidade, para conhecê-lo, ser conhecido e viver conforme ele te dá a graça para viver. Busque isso. Só tenha a vida satisfatória. Eu queria muito ser como algumas pessoas do passado, mas Deus não me deu aquilo. O que é que Ele vai me dar? Tenho que buscar o que Ele tem para mim. Salmo 39 diz que Ele projetou, escreveu todos os dias da minha vida no seu livro, antes de qualquer deles existir. Eu tenho que buscar esses dias. Amanhã foi um dia projetado por Deus para mim. Eu vou tomar conta do meu dia? Eu quero saber o que Deus preparou para eu vivê-lo. Não é fácil discernir isso. Semana retrasada, essa semana não, semana passada, anterior a essa, nós fizemos várias visitas. Fiquei feliz, foi claro, cumpri a semana conforme os planos de Deus, talvez não todo, mas essa semana não teve nenhuma. Eu já fico reticente, será que foi assim que Deus planejou essa semana, ou eu que me envolvi demais com outras coisas? Precisamos ter essa sede, porque daí ela volta como satisfação, é promessa da bem-aventurança, a principal delas, lembra? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Seja satisfeito. Aquele que tem temor ficará satisfeito. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Ele não diz que se é aqui ou na eternidade, mas ele não falou que é só na eternidade. Deus é misterioso, né? Eu reclamo muito disso, que eu espero que seja aqui, mas não estou vendo não.
Então eu conto com a possibilidade de ser só na eternidade, mas eu vou trabalhar e buscar e ser temente, obedecer cada vez mais para que isso se cumprir já, porque eu não quero deixar problema para o meu descendente por falta de temor. Êxodo 1:21. Visto que as parteiras da época de Moisés, na época em que o faraó mandou matar todos os bebês recém-nascidos, as parteiras foram enviadas para denunciar os bebês, ou para matá-los, não lembro do texto certo. Mas elas não fizeram isso, elas tiveram temor a Deus e não fizeram isso. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Eu não vou matar ninguém. Deus multiplica os meus com vida, dá aumento o número de gente à minha volta. Salmo 25:12. Quem é o homem que teme o Senhor? Olha que pergunta, hein? Decora essa pergunta. Tem que decorar um texto bíblico hoje. Decora essa pergunta. Quem é a pessoa que teme o Senhor? Faz isso todo dia. Pergunta isso todo dia. Nos seus contatos com crentes. Pergunta: é este que teme o Senhor? É esta que teme o Senhor? Hoje sou eu que temo o Senhor? Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Nossa, agora sim chegou a clareza que a gente não está tendo. Tão difícil discernir a vontade de Deus, tão difícil saber os planos de Deus para mim, o meu propósito de vida, o que eu tenho que fazer hoje, e agora nessa decisão, sim ou não? Tema, desenvolva o temor, você vai desenvolver a sabedoria, e Ele vai te dar clareza no que você tem que fazer. Quando a gente conversa nas terças-feiras, sabe qual que é sempre o empecilho que a gente cai para a obediência de todos os textos que a gente trata? Intimidade. Eu não vou ensinar vocês nunca os rituais da fé, as regras da doutrina, nunca. Eu vou ensinar vocês a obedecer ao Espírito Santo conforme a Bíblia, no tempo e no jeito do Espírito. Não tem como eu estar na sua pele, no seu contexto, na sua história, com o seu futuro para falar para você fazer alguma coisa ou não. O Espírito tem que guiar. Só que Ele só vai poder te guiar te dando clareza. Ele só vai te dar se você tiver temor. Olha o Salmo 128, de 1 a 4. Como é feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha tanto de promessa tem aqui, ó. Vou separar. Traz frutificação profissional, felicidade, prosperidade, um bom casamento com filhos e bênçãos. E a liderança, ela é abençoada também? Também. Êxodo 18, 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Quem que é para ser colocado na liderança? Homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. E em 2 Samuel 23, 3, o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como uma claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Se você for liderado por um líder que teme a Deus, ele vai ser como uma luz para você, senão vai ser trevas. E se você quiser liderar alguém, aplica essa mesma regra. Tema a Deus para liderar e iluminar a vida do próximo, senão você vai levar trevas achando que está iluminando. Atos 13, 26.
a penúltima de hoje. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Eu vou te provar agora que você tem temor. Se você entregou a tua vida para Jesus Cristo, reconhecendo que Ele morreu pela sua natureza pecaminosa incurável, seu pecado, se reconheceu como incapaz, a ponto de não conseguir mais buscar aproximar-se de Deus pela sua própria força ou capacidade, mas olhou porque Jesus passou na cruz no seu lugar, no seu lugar, no seu lugar, no seu lugar. É para você estar lá, mas foi Ele no seu lugar, e você teve temor. Você recebeu o Espírito Santo, porque a palavra da salvação chegou até você. Senão você não estaria salvo. Sinal que você tem temor, porque foi o temor que te permitiu receber a mensagem e respondê-la. E a salvação não acaba lá, ela tem que ser desenvolvida até a glorificação. Continue com temor, desenvolva o temor. O que você acha que é desenvolva a sua salvação? Eu vou desenvolver a minha salvação, eu vou ter mais fé a cada dia, amém. Eu vou ter mais poder a cada dia, amém. Vou ter mais obediência a cada dia, vou ter mais palavra de Deus na minha mente, amém. Vou orar mais a cada dia, vou jejuar mais, vou ler mais a Bíblia. O que mais que a gente faz a cada dia para desenvolver a salvação? Vou servir cada vez mais na igreja a cada dia. E a gente nunca fala, vou ter mais temor a cada dia. Ninguém fala isso. Aí parece que a gente esquece de desenvolver a salvação completa. Fica trabalhando no que não é essencial, entende? Vai para a essência. Primeira coisa, hoje eu vou ter mais temor que ontem. Qual é o texto bíblico de hoje? O celular está aí, ó. Pega qualquer um. Tenha temor no que você lê e pratique aquilo. Pronto, resolveu o problema. Agora é só esperar chegar as bênçãos, nessa vida ou na próxima. Último texto, 2 Pedro 2,9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos, os que temem, da provação, e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então são duas coisas, que a gente sofre, tentação e provação. Diz que a tentação a gente não é tentado além do que a gente pode suportar, mas Ele provê um escape. E a provação? A provação vem dEle, mas Ele mesmo livra os que são piedosos, os que temem. Enquanto a pessoa que é ímpia, sabe que a impiedade é diferente da piedade, é o oposto. E aqui ele separou piedosos e ímpios. O piedoso, ele tem o livramento da provação. O ímpio, o impiedoso, ele é mantido em castigo para o dia do juízo. É assim, sabe? A pessoa está vivendo na impiedade, não obedecendo. E ela se mantém na rebeldia, com o coração obstinado, endurecido. Deus mantém ela lá, até ela chegar no dia do juízo. Deixa ele distante, acumulando ira, destruindo o seu mundo à sua volta. Deixa. Deus olha para essa pessoa? Olha, mas para manter ela longe. Não tem nada que escapa do olhar de Deus. Mas quando Ele pega o que tem temor, o olhar é diferente. É de benevolência, é de bênção, é de amor, de intimidade, de busca. Amém?
Foram 3 meses de meditação sobre temor. Volto no YouTube e começo de novo. Tem uma playlist lá, chama Temor de Deus. Começo de novo. E depois de novo. Quanto mais você entender e mais praticar, mais você vai ser abençoado. Vamos orar. Pai, sabemos que o temor é infinito e nossas mensagens são limitadas em palavras humanas, em tempo, em profundidade, em capacidade nossa de entender. Por mais que a gente fale, às vezes a gente cansa de ouvir, de falar, a gente cansa de meditar nisso, nós somos limitados, Senhor. Por isso que nós não podemos parar de falar sobre isso nunca e meditar na sua palavra dia e noite, para que nós tenhamos cada vez mais temor. Nós pedimos a graça para isso acontecer hoje já na nossa vida. Nós precisamos do teu poder para que a gente desenvolva uma vida mais agradável a ti. Nós precisamos, Senhor, parar de ser uma igreja e termos vidas de cristãos medíocres, medianos, limitados. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor não morreu para ter uma igreja dessa. O Senhor não morreu para manter pessoas desse jeito. O Senhor não é um professor. O Senhor não é um mestre. O Senhor é Deus e quer discípulos, filhos à sua imagem, que andam no poder, que estão fora do mundo, que voam, que mergulham no oceano do Espírito, que puxam as pessoas das trevas, que brilham e iluminam esse mundo. O Senhor quer um povo maravilhoso, impactante, transformador, arrojado, ousado, alegre, com esperança, vivo. E é o temor que gera isso, Senhor. Nós estamos cansados, Senhor, dessa luta toda, cansados. E é culpa nossa mesmo que a gente está assim, Senhor. E o Senhor fica olhando, esperando, procurando. O Senhor procura quem adora em espírito, em verdade. O Senhor procura quem tem fé na terra. O Senhor está querendo ser honrado como Jesus te honrou. Ai, Pai, como nós estamos tão distantes ainda do que nós temos que ser. Mas a primeira coisa é dar o primeiro passo, e a gente está dando, Senhor, de ter a consciência já da sua palavra verdadeira, com conhecimento do reino, para a gente começar a dar um passo de cada vez a partir daí, aumentando a nossa vida de obediência. Então, Pai, o que a gente ainda segura, e se tiver algo, Senhor, que o Espírito Santo possa nos constranger de tal modo, com uma angústia tão profunda, que a sua mão pese de uma forma tão intensa sobre as nossas vidas, que a gente precise te obedecer na hora. Não permita, Senhor, que a gente continue cuidando das nossas coisas no pecado de forma irreverente. Não permita, Senhor. Nós queremos corrigir tudo que está errado, Senhor, e viver uma vida direita, digna do Senhor. Por isso, como os discípulos pediram, nós pedimos, Senhor, ensina-nos até a orar. Senhor, nos dá mais fé. Em nome de Jesus é o nosso clamor dessa noite. E nós nos comprometemos mais uma vez, Senhor, a buscar mais o Teu reino e a Tua justiça, com fome e sede dessa justiça, porque o Senhor prometeu nos satisfazer. Nos satisfaça, Senhor, em nome de Jesus. Nos satisfaça hoje já, em nome de Jesus. Que a gente possa ter uma mente só e um coração no temor, obedientes mesmo, não importa o custo. Nós temos que ser maduros na fé, Senhor, sem picuinhas no nosso meio, sem fofocas, sem mágoas, sem rixas, sem muros, sem medos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, estamos abertos. Se alguém tem medo dessa vida, derrama coragem sobre esse coração, Senhor. Se alguém tem medo do futuro que vai chegar, derrama esses textos, essas promessas sobre essa vida, que nós possamos beber dessa fonte de promessas
para a gente ter temor e viver nessa vida entregue, totalmente confiante e dependente do Senhor, em movimento de obediência. É assim que nós terminamos mais uma noite, Pai, te agradecendo porque o Senhor ouve a nossa oração, porque somos filhos do Senhor, e eu sei que é isso que o Senhor está querendo, em nome de Jesus, amém?